Olá, eu sou o Marcos e vou falar com vocês hoje sobre um livro do historiador da filosofia italiano chamado Giovanni Reale, o livro chamado O Saber dos Antigos. Por que eu recomendo esse livro para vocês? Primeiro, para aqueles que sentem um desconforto com o mundo que nós vivemos, que percebem que há algo errado no mundo. Então, se você acha que tem algo de errado e tenta entender esse processo, o saber dos antigos é um caminho. E ao mesmo tempo, você quer buscar na história, quer buscar nos dos antigos pensadores o que se perdeu. O mundo já teve digamos assim, numa ordem melhor do que tem hoje. Então, o que aconteceu para nós entrarmos nesse grau de desordem? Então, essa ligação do moderno com o antigo é uma tônica desse livro do Giovanni Reale. Então, do que trata o saber dos antigos? Ele é um livro que eu posso dizer que ele é provocativo. Lembrando daquela música do Legião Urbana, vivemos em um mundo doente. Esse é o pressuposto do Giovanni Reale. Então, nós vivemos um mundo doente. E eu quero entender esse mundo doente, quero entender por que ele se tornou assim. Ao mesmo tempo, eu também tenho curiosidade sobre a filosofia antiga. Estou precisando de uma introdução à filosofia antiga. Então, esse livro, ao mesmo tempo que ele trata da modernidade, ele vai fazendo um contraste, um paralelo. Então, ele é um excelente livro também de introdução à filosofia. O que ele vai mostrar, o Giovanni, uma tese que ele deixa bem clara ali, é que os filósofos antigos, particularmente Platão e Aristóteles, eles já tinham os remédios, eles já tinham tratado desses grandes problemas que afligem o homem de hoje, apesar de toda a tecnologia e modernidade. Lembrando um pouco, fazendo uma ponte com o livro do Eclesiastes na Bíblia, não há nada de novo debaixo do céu. O Giovanni está dizendo, como Platão acreditava e Aristóteles, que o homem de hoje é o mesmo homem de 2.000, 3.000 anos atrás. Ele se apaixona, ele mata, ele tem ciúme, ele tem cobiça, ele também tem aquela propensão de ajudar o próximo, ele se comove. Então, na essência, o homem é o mesmo. Então, aqueles filósofos da antiguidade que trataram desses problemas da humanidade, do ser humano, que era a principal preocupação do Sócrates, ele ainda tem muita coisa a nos dizer no mundo de hoje. Então, como que o Giovanni constrói esse livro? Ele começa com um prefácio interessantíssimo, que ele faz uma comparação entre duas distopias famosas escritas na primeira metade do século XX, no final da primeira metade do século XX, sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, e o 1984, de George Orwell. Então é como se fosse uma competição entre duas distopias, uma que apontava o futuro de violência e o Estado dominando o indivíduo através da violência, que é o 1984, que é baseado muito no Império Soviético e nazista, e outra que, na verdade, o Estado, ou as pessoas que dominam o Estado, dominariam os indivíduos pela tecnologia, pela felicidade, pela uma espécie de felicidade transformada, e o mundo seria, digamos assim, feliz, mas vazio. E o Giovanni, nesse prefácio, já chega na conclusão que está vencendo o Huxley nessa competição com o Orwell. No capítulo de introdução, ele vai na raiz dos problemas, dos diversos problemas que nós temos na modernidade, no mundo contemporâneo. Para o Giovanni Reale, quem diagnosticou esse problema foi o Nietzsche com o niilismo. Então, o niilismo é a raiz dos problemas do homem de hoje. Aquela perda do sentido do absoluto, de verdade, que conduz ao relativismo, a desvalorização dos valores. Então, todo esse quadro do niilismo, o Giovanni faz uma explicação sobre isso, muito interessante. E a partir desse quadro da morte de Deus, Deus está morto, o absoluto está vazio, alguém tem que ocupar esse trono. Então, a história e o mal-estar dessa modernidade é a tentativa de substituir Deus, que ele vai chamar das máscaras do niilismo. Então, o Giovanni vai apontar em 10 capítulos
10 males que ele aponta do mundo atual, que são justamente essas máscaras que o niilismo adota. Ele vai falar da violência política, do racionalismo exagerado, do mito ou a crença da tecnologia como salvação de tudo, a sexualidade exacerbada. Então ele vai apontar 10 males com a sua raiz no niilismo, e a cada capítulo ele vai buscar trechos da filosofia antiga, dos filósofos gregos, mas também alguns latinos ali de Roma, mostrando que, de certa forma, esse problema, esse mal-estar, já estava ali na visão desses antigos, e eles já apontavam algumas soluções, apontavam alguns remédios. Então esse é o balanço que ele faz. E num capítulo de conclusão, quase que um bônus, uma preciosidade, ele apresenta duas contribuições que ele chama de Platão, duas mensagens de Platão ao homem de todas as épocas. Uma primeira trata de conversão, mas a segunda, que eu achei mais interessante, é a oração final que Platão coloca no livro Fedro, na boca de Sócrates. Então é uma oração bem curta, é um parágrafo, vou ler aqui para vocês. Então diz Sócrates a Fedro: querido Pan e outros deuses que estais nesse lugar, concedei-me a beleza interior e fazei com que o meu exterior se harmonize com tudo que carrego dentro de mim, que eu possa considerar rico o sábio e possa ter uma quantidade de ouro que só o temperante conseguiria tomar para si, ou levar consigo. Precisamos de outras coisas, Fedro? Creio que pediu o suficiente. Então, nesse parágrafo, Sócrates aponta 4 coisas, 4 pedidos, que bastaria isso para o homem ser feliz. Então, a análise que o Giovanni faz desse parágrafo também é sensacional e vale a leitura. Então, em conclusão, o livro do Saber dos Antigos é uma introdução à filosofia antiga, vai te mostrar como era a prática essa filosofia, não era como a gente imagina hoje a filosofia como estudo das abstrações. É uma crítica aos fundamentos da modernidade, particularmente ao niilismo, e o que fica depois de ler esse livro é como se deu esse rompimento, Por que nós ignoramos esse passado, ignoramos esse legado e ficamos perdidos no dia de hoje sem saber em que direção ir. Então fica a dica aqui, Giovanni Reale, o Saber dos Antigos.